E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nietzsche, o filósofo Nietzsche, dizia que existem dois tipos de tendências das pessoas. Pessoas que tendem mais a uma moral aristocrata e pessoas que tendem mais a uma moral escrava. Hoje seria politicamente incorreto falar escravo, a gente pode falar moral dos senhores e moral de rebanho. Muito bom. Tá certo? São as duas formas. Vamos adequar. Aqui a gente não é muito politicamente correto, Exato. não. Então, vamos dizer assim, o que ele dizia? Ele dizia que uma pessoa de moral aristocrata, ele tem uma ênfase endógena. Ou seja, deixa comigo. Eu resolvo. Se acontecer alguma coisa, a culpa é minha, ele assume responsabilidade, ele faz as coisas na hora. Ele quer se superar e não superar alguém, ele quer se superar a si mesmo todos os dias. E essa é uma pessoa de moral aristocrata. Do outro lado tem uma pessoa de moral escrava, que é uma pessoa que tem uma ênfase exógena e fica perguntando, quem vai resolver isso? Quem vai tomar atitude? Quem? Né? É uma pessoa que sente que depende de alguém e tem o que a gente chama de uma servidão voluntária, que o Etienne de La Boétie já falava isso há muitos anos. Ele gosta de que alguém mande, que alguém dê ordem, que alguém lhe diga o que fazer, como fazer. Não quer ser dono do seu destino, quer que o destino esteja na mão de alguém até para ele poder reclamar e, principalmente, tem um ressentimento contra tudo e contra todos. Então, esses são os dois tipos exagerados de pessoas que existem. Se você pegar um exemplo, você chega para uma pessoa que chegou numa reunião atrasado com você e você fala, você está atrasado. Se é uma pessoa de moral aristocrata, ele fala, é verdade, desculpa, me atrasei mesmo. O outro fala, foi o ônibus, não foi ele que se atrasou. Entendeu? Ele sempre tem uma desculpa fora. Ou o trânsito que sempre existirá. Sempre existirá, em São Paulo, ele culpa o trânsito. Então, sempre tem essa visão. Se você, por acaso, encontra um amigo seu foi demitido e você pergunta para ele, escuta, você foi demitido por quê? Uma pessoa de moral aristocrata fala, não consegui atender as expectativas da empresa. Eu acho que não soube jogar o jogo político da organização. Uma pessoa de moral escrava fala o contrário. O meu chefe era um imbecil. O pessoal tinha inveja de mim. Bom. Não entendo o que eles fazem lá, mas loucura. Então é assim, esses dois tipos de pessoas existem normalmente no mundo inteiro, em qualquer lugar. O problema é que o Brasil tem uma formação étnica de pessoas que esperam. Então quando você fala, os índios esperavam da natureza, né? A população africana esperava do divino e os portugueses esperavam da corte. Então foi formado por um trio civilizatório que tem uma atitude mais de esperar que alguém faça ou tome uma providência. Esse corte, ele pode ser um corte muito claro de São Paulo para baixo e de São Paulo para cima, porque em São Paulo para baixo você teve outras influências de outros povos. Os alemães, os italianos, então isso já dá uma primeira diferença. O segundo aspecto que é importante é que ninguém é 100% escravo ou aristocrata. Nós temos tendência, e aí entra o ambiente, seja corporativo, seja do próprio país. Há países que te estimulam a usar mais da sua moral aristocrata. Há países que te estimulam mais a moral escrava. E isso numa empresa é fundamental. A meritocracia estimula. Então, ninguém é 100% uma coisa é outra, mas o ambiente de negócios do Brasil durante muitos anos nos estimulou a moral escrava, ser funcionário do Banco do Brasil, não é? E depender dos outros e ficar falando mal do governo. Em algumas outros países, a moral, seja por fatores religiosos ou étnicos, levou ao contrário. E nós tivemos, então, países que entenderam que nós todos devemos esculpir-nos a nós mesmos, que o destino está na nossa mão. E esta visão trouxe um país um pouco mais adiantado no aspecto competitivo. Eu nem estou dizendo que é o melhor, nem que nos traz mais felicidade. Apenas uma definição sem entrar vamos dizer, numa questão de o que é melhor, porque isso seria uma conversa para 3 horas. Eu tenho certeza.